Boa noite para todos. Me chamo Fabiano. Sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Tenho 43 anos. O fato, só quem sabe é quem passa. As pessoas correm de um lado para o outro em seus afazeres e compromissos, acreditando que certas coisas jamais ocorrerá em suas vidas, até que se vê cara a cara com um desconhecido. Eu vou contar o que aconteceu onde morávamos. O lugar é chamado de São José da Mata. Foi no ano de 1998. Neste tempo, eu vivia com meu pai, chamado Sebastião, e a minha mãe, Lindalva, e mais dois irmãos, um chamado Cristiano e o mais novo, Adriano. Tínhamos uma bodega, tipo um bar, com mesas e sinuca. A bodega era bem movimentada e tinha um certo morador de uma granja, conhecido pelo nome de Tita Raposa. Este homem era um caçador. Ele contou que foi visitado de noite por uma criatura que aparentava ser uma onça, pelo jeito como se comportava. A criatura entrou no chiqueiro e subiu no puleiro das galinhas, que era todo cercado por uma cerca de arame farpado. E a criatura se atracou com dois cachorros que esse homem tinha. Um morreu na hora, e o outro ficou todo marcado de unha, gravemente ferido. Na ocasião, Tita Raposa estava desarmado e não podia fazer nada. De manhã, ele saiu para ver o estrago e teve um grande prejuízo. O puleiro foi destruído, ficou uma bagunça. Um casal de porcos foi atacado e ele teve que vender os animais para o abate. Ele teve que sacrificar o cachorro. Ele ficou tão aborrecido com a tal onça que resolveu se armar. E como sabia que o meu pai tinha uma espingarda de 2 canos, ele foi pedir emprestado. O meu pai já foi logo dizendo: "Por aqui não costuma aparecer onça não." Mas o homem respondeu: "Eu acordei, Satião. Foi com uma barulhada danada, quebrando tudo. Os cachorros deram em cima com valentia, pois os meus cães são muito valentes e caçadores de primeira qualidade. E o barulho que eu ouvi era som de onça e das grandes." E o meu pai falou: "E agora? O que você está pensando em fazer?" "Eu vou matar o bicho e depois pendurar o couro dele na parede." E ficou ali no balcão, bebendo e contando fato para um e para outro. No instante foi aparecendo quem queria ajudar e pegar a tal onça. Juntou uns 5 homens armados para fazer tocaia e ficaram revezando em turno para ver se pegava o tal animal. Durante 4 noites de tocaia, nada do animal aparecer. E o ânimo dos homens foi esfriando. Mas mesmo assim, o seu Tita caçador comprou uma espingarda e ficou esperando. Colocou um arame fino em volta do terreno com um chocalho para servir de alarme. Se alguma coisa passasse, ele saberia na mesma hora. Todas as noites ele ia lá e colocava o arame com o chocalho. Só que quando acontecia do alarme disparar, era sempre alarme falso. E aquilo foi incomodando até que ele desistiu da ideia. Ele se convenceu de que tinha sido um caso isolado. Passados uns 2 meses depois, aconteceu outro caso de invasão de propriedade na região. E os moradores falaram que foi um animal selvagem, muito violento, atacando de madrugada. Daí eles marcaram de caçar esse bicho, custasse o que custar. Mas acontecia que o bicho parecia saber das coisas, e ninguém podia fazer nada. O bicho estava sempre um passo à frente, e só atacava quando menos se esperava. Uma noite, o senhor Tita Raposa esteve conversando com meu pai, e o assunto era: "O senhor sabe que qualidade de bicho é esse? Com comportamento de gente dessa maneira? Porque bicho nenhum no mundo agiria como se adivinhasse os nossos passos." "E isso é coisa encantada e misteriosa. Eu já passei um dobrado, que por pouco não fui estraçalhado. Mas uma cigana me ajudou muito. Faça o seguinte,
peça a ajuda de Maria Fulozinha. É um espírito da floresta. Ela pode ajudar. Deixe um charuto aceso todas as noites perto de onde você quer que esta coisa apareça. E coloque junto uma mecha de uma crina de um cavalo, toda entrançada. E seja o que for, essa coisa vai aparecer. Se for coisa do outro mundo, você vai saber. Agora não conte pra ninguém, viu? Fique calado. Assim foi feito. Ele esperou uma noite bem clara de lua cheia e colocou o charuto aceso junto com a crina de cavalo, toda entrançada, e uma estaca de madeira perto da sua casa. Ele ficou na sala, de frente para a TV, com a espingarda carregada no colo. Até que, já bem cansado e convencido que não ia dar em nada, os seus olhos foram ficando pesados, e ele, tomado pelo sono, adormeceu sentado no sofá. A TV ficou falando sozinha, e já era bem tarde da noite. O silêncio era mortal. O meu pai pressentiu uma coisa ruim, e se arrepiou todo, ao som dos uivos, que foram ficando cada vez mais próximos. Em seguida, a cachorrada começou a fazer barulho, latindo em resposta. Meu pai logo se lembrou do que tinha dito ao seu tita caçador, e ficou muito preocupado, pois reconheceu de cara que era a criatura. O meu pai vestiu seu casaco de couro e colocou uma cartucheira na cintura, e saiu quase correndo na direção que vinham os uivos. Os uivos vinham justamente por trás da rua de um terreno baldio, cheio de mato. O meu pai já vinha com a arma pronta para disparar, e com os olhos arregalados, de longe ele avistou o fundo da casa do seu tita. Ele ficou ali, observando, e notou uma figura que parecia com um grande lobo acinzentado, que cavava rapidamente um pequeno buraco e jogava terra para trás, a fim de abrir passagem no pé da parede dos fundos da casa sem fazer muito barulho. Apesar de ser um senhor de idade com mais de 70 anos, ele tinha muita coragem. Então meu pai se aproximou bem devagar, evitando chamar a atenção do bicho. Então o vento soprou forte, e ele estava a favor do vento. O meu pai tirou os olhos por um instante, e quando olhou novamente, não avistou mais nada. O bicho tinha sentido o cheiro da pólvora da sua arma, com toda certeza. O meu pai bateu na porta da frente, dizendo: "Abra logo essa porta, homem! Sou eu, Tião. Tem um bicho medonho aqui fora, e não é onça não." Neste momento, ele olha para o lado, e lá estava a criatura, parada, com grandes olhos negros, o observando. Aquilo começou a se aproximar, com as garras afiadas e os dentes enormes. O medo foi tão grande que ele não teve forças para mais nada, e ficou petrificado, querendo correr, mas travou. O meu pai logo pensou: pronto, agora eu vou morrer. Neste momento, a chave começou a girar na fechadura, para o seu alívio, e o seu tita raposa puxou ele para dentro. E só deu tempo deles fecharem a porta e o pavor tomar conta do lugar. O meu pai olhou para ele e disse: "É com certeza um lobisomem." A mulher do seu tita, a dona Josefa, neste momento pensou em ir na cozinha para preparar uma garapa de açúcar, para tentar acalmar o meu pai. Na hora que ela acendeu a luz, clareou os fundos da cozinha, e pelo buraco começou a se levantar um par de enormes orelhas pontiagudas. Era um animal com uma pelagem negra e focinho fino, espumando de ódio. Ela deu um grito, chamando pelo seu marido, e caiu no chão em desespero. O bicho partiu para cima da pobre mulher, que tentava se segurar nas pernas da mesa, arrastando os móveis e cadeiras. Foi um rebuliço. As paredes ficaram pintadas com jatos de sangue que saía da dona Josefa. A criatura arrastou ela para fora da casa e a levou através do buraco. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. E quando meu pai e o tita chegaram na cozinha, só tinha ficado o par de sandálias. E estava lá
o buraco rente ao piso e o rastro de sangue. O seu Tita se desesperou e saiu gritando casa fora. Sem saber o que fazer, ele foi no rastro do sangue, quase correndo, e o meu pai o seguindo de perto, mirando para um lado e para o outro. O bicho era muito rápido e sorrateiro, até que chegando em um pé de jaca, eles viram escorrendo sangue pelos galhos, e o corpo já sem vida da dona Josefa pendurado. Ficaram ali, os dois, até o dia amanhecer, caso o monstro voltasse. De manhã, eles contaram que uma onça pintada havia feito uma vítima fatal. Ninguém iria acreditar na história deles, sem provas, de que se tratava de um lobisomem, um ser sobrenatural. O seu Tita, desde esse dia em diante, passou a caçar todas as noites de lua cheia, procurando pela fera que abateu a sua esposa, em busca de vingança. O meu pai tentou confortá-lo e convencê-lo a não fazer isso, que nada do que ele fizesse traria a sua esposa de volta. Mas nada o convencia do contrário. Ele ficou perturbado por um bom tempo, e todo mundo passou a chamá-lo de o caçador de lobisomem. O meu pai negava que foi um lobisomem, e afirmava que havia sido uma onça pintada. Ele dizia isso para não ser motivo de piadas para aquele povo da região. Mas para nós de casa, ele contou toda a verdade, e pedia para nunca trocar o dia pela noite, que a noite não era de Deus, era o reino da escuridão, das trevas e dos lugares tenebrosos. E quem bem faz é quem em sua casa dorme em paz. Boa noite a todos.